A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque só de falar do evangelho eu sou ameaçado de morte toda hora. Eu sou ameaçado de crimes que eu não cometi. Eu sou acusado, né, de crimes que eu não cometi, como racismo, nazismo, pedofilia. Tudo para descredibilizar o que a gente fala, né? Sobre as fotos dele em Israel. Tem foto que é fake, mas tem foto que não é. E aí que tá. Você não acha que é interessante isso? Porque assim, ó, tem foto que é 0% de chance de ser IA. E tem foto que é 90% de chance. Então assim, você não acha que tem uma probabilidade, assim, eles terem jogado fotos assim fake no meio, só pra confundir as pessoas pra falar, não, se essa daqui é fake, então qualquer uma pode ser também? Entendeu? Isso acontece em todo o mundo, tá, gente? Então o que eu vejo é que tem uma religião que ela acusa os árabes de serem todos islâmicos, né? Mas o que as pessoas não entendem é que islamismo é como se fosse uma facção criminosa brasileira. É idêntico, é um terrorismo. Então, assim, tem o Hezbollah, tem outras lá, né? Outras organizações criminosas lá nesses países, entendeu? E a verdadeira religião dos árabes é o muçulmano, né? É religião muçulmana e não islã. Um dos planos deles, pessoal, que eu tô investigando também, é que eles querem ser imortais aqui nessa terra, tá? E lá no Apocalipse dizem que tem uma passagem lá que as pessoas não vão morrer. Vão querer morrer, mas não vão morrer mais. Porque eles estão criando um jeito das pessoas não irem para Deus. Mas eu acredito que as pessoas de Deus mesmo, elas vão conseguir se libertar. É o que a gente chama de morte. Todo mundo tem que morrer, né? Todo mundo vai morrer, né? Então eles estão tentando criar isso. Uma imortalidade para que as pessoas não voltem para Deus, para o Pai verdadeiro. Então a gente tem que tomar muito cuidado também, porque pode ser conspiração? Pode. Mas vindo desse povo, eu não duvido de nada. É porque por enquanto eles têm medo, porque a população é enorme, é gigantesca. Então, por enquanto, o que a gente tá vendo é eles manipulando as pessoas, a massa, levando as pessoas para o lado deles, né? Primeiro tem que ter uma manipulação para depois tentar agir, né, contra a humanidade, né? Massa. Tu imagina, se a gente consegue ler declarações de uma criança que estava sendo consistentemente estuprada para criar filhos, e esses filhos irem para sei lá para onde, porque ela nunca viu, né? Esse negócio de tortura é o que eu falei para vocês, eles tentam criar espécies avançadas, né? Eles tentam criar até o imortalismo, né? A imortalidade através disso aí, pessoal. Sabe maquiagem, gente? Maquiagem? Antigamente, eu não sei agora, tá? Mas antigamente a maquiagem de mulher era muito chumbo que eles usavam, chumbo. E antes de pra mulher usar, eles testavam isso em animais. Então veja que é tão perigoso que eles têm que usar um organismo vivo pra antes. Então você vê que é um tipo de tortura. Você pegar ali o animal e ficar jogando chumbo no animal. Entendeu? Mas quando... Eu não sei se é verdade isso, que a maquiagem envelhece muito mais rápido a mulher, tá, gente? Eu não sei se é verdade, mas pode ser sim, tá? Porque a gente vê aí sobre como eram feitas essas coisas, né? Fica completamente sobrecarregado de informações, e cada hora sai uma coisa, cada hora alguém fala uma coisa, aí aparece uma foto dele, né? Porque a gente pode até começar por essa teoria aí, de como que a galera acha que ele tá vivo, né? Não sei se que a galera acha aí do chat, mas sim, começar com a teoria dele tá vivo ou morto, talvez seja um dos pontos principais. Posso falar uma teoria pessoal que eu tenho sobre isso? Manda aí. Eu acredito que terem passado os arquivos recentes e tudo mais é uma nova cortina de fumaça, por incrível que pareça, porque é cabuloso pra caramba, mas não é a única ilha que tem. Tem muitas ilhas. Tem a Kings Island também. Tem muitas ilhas, sabe? Então, foi o que eu falei também. Em todo mundo, né? Tem... caramba, fugiu agora. Marajó. Eu ia falar Jericó. Jericó é uma cidade antiga, né? Marajó, né? Onde tinha lá os abusos lá também, né? Que ninguém falava e descobriram. Essa foi só uma delas. Então, assim, colocaram foco em uma ilha que já foi descoberta, mas o cara já foi, entre aspas, condenado, pra tirar o foco de tudo. Tá todo mundo focado aqui, ok. Pegamos problema, resolvemos problema. Mas isso nunca vai acabar, sabe? Tá bem longe de acabar, na verdade. E a gente descobre que tem aí um movimento que é autorizado por uma alta cúpula religiosa de um dos países mais poderosos do mundo, né? Aqui, ó, ele vai entrar agora aqui, ó, na onde eu falei pra vocês, uma alta cúpula religiosa. Pessoal, só tem uma religião. Você pegou o Velho Testamento, o que eles chamam de Deus, né? Ele tá falando assim, ó, pede-me que eu te darei os gentios como herança. Gente, gentios, se vocês não sabem, é todo o mundo. É todo o mundo, menos Israel. Porque ele tá falando para Israel isso. Olha só, imagina assim, ó, eu chego e falo assim, ó, pro Brasil, eu escolho o Brasil e falo assim, eu sou uma divindade, né? Aí eu falo assim, Brasil, ó, pede-me que eu te darei os gentios como herança. Eu tô falando assim, ó, na hora que vocês atacar o Equador, eu vou dar o Equador pra vocês, porque são gentios. E por aí vai, Argentina, Somália, e por aí vai, entendeu? O mundo inteiro é gentil, gente, entendeu? O cara mora lá nos Estados Unidos, ele é gentil, esse cara aí. O Haluca mora aqui, eu acho, no Brasil mesmo, é gentil, entendeu? É gentil, não é judeu. Mas agora eles têm uma causa, pessoal, uma causa que eles levantaram, que é os Benenoa. Eu não sei se é assim que fala, Benenoa. Que é assim, você não é judeu, mas se você abraça a religião deles, como você não é israelita, você vai ser uma espécie de... menor um pouco do que os judeus. Mas você vai ser da religião deles, entendeu? Então eles levantaram essa causa aí, porque eles sozinhos
são 2% da população, tá, gente? Eles podem colocar pra vocês aí um número exorbitante, mas esse número exorbitante é os Benenoa, que eu falei pra vocês. Eles contam os Benenoas também, mas eles mesmos são uma minoria, gente. Isso que o Deus de Israel falou que eles iam ser numerosos, como as estrelas do céu, como as areias do mar, da praia. Só que eles não são, na realidade, porque Jesus veio e fez alguma coisa com eles. Por isso que eles não gostam do Senhor Jesus. É isso que vocês têm que entender. O Moisés, ele tirou as pessoas do Egito, amando desse Deus. Jesus não libertou eles de Roma, mostrando que Jesus não é igual. É isso que vocês têm que entender. Pegaram agora na Colômbia uma comunidade de pessoas dessa religião que estavam sequestrando e traficando crianças. E eles fazem incesto entre eles mesmos. Que é uma coisa muito comum de pessoas dessa religião também. Sim, ele falou um negócio certo aqui. Eles fazem isso até entre eles mesmos. Eu não sei agora, tá, gente, a lei. Mas antigamente, na lei lá de Israel, não tinha lei pra tráfico de órgão. Ou seja, você podia matar alguém lá sem querer ou por querer, tirar o órgão dessa pessoa e vender. Entendeu? Que estranho. Bem, né? Tá escrito no livro dessa tal religião que... Inclusive, quem falou isso foi o Caio Fábio também, sobre o DNA, que lá não é permitido fazer exame de DNA, porque o próprio Caio Fábio sabe que esse pessoal, ele não é o pessoal antigo, é um outro pessoal aí, que por algum motivo, alguma razão, quiseram levantar essa religião novamente, porque Jesus espalhou eles pelo mundo todo, para salvar o mundo da mão deles. Só que eles voltaram na Segunda Guerra Mundial. Eles voltaram lá, a Alemanha perdeu. Eles tinham que ter um pedaço de terra da Alemanha, e não lá dos coitados dos árabes. Sabe, né, que os sacerdotes deles lá usam pra pregar e etc. Que até os 3 anos de idade, a partir dos 3 anos de idade, um bebê feminino pode se casar, pode ter relações sexuais. Tá dizendo que se for um menino, até os 8 anos, porque até 8 anos não é homem ainda, então não é considerado homossexualismo. Pessoal, eles falam pra vocês que a Maria, a mãe de Jesus, era ali uma... Eu vou dizer assim, uma adolescente, né? Porque ele colocou aí um negócio correto também, que de 3 anos, tá no Velho Testamento isso. Onde Jacó, eu acho... Pô, pessoal, agora eu não me lembro direito. Ele queria casar com a menininha, só que a menininha lá, quando falam pra você, fala o nome dela, mas não fala a idade dela. Mas fala assim, um pouco pra baixo talvez, eu não lembro direito. Mas que ela tinha 3 anos de idade, sim. Eu não sei se é Raquel, eu não vou falar agora porque eu não tô lembrado. Mas ela tinha, quando o Jacó queria casar com ela, eu acho que é Jacó sim, tá, gente? Ela tinha 3 aninhos só de idade. Entendeu? Foi uma mulher, né? Uma criança que esse Deus falou que ia dar pra ele. Falou que ia dar pra ele. Só que quando a gente pega a mãe de Jesus, eu tenho muita certeza disso, gente, que ela não era uma adolescente. Porque talvez ela era a única mulher virgem, não tão bonita, que tava lá sobrando, assim, vou dizer assim. E Jesus só escolheu ela por essa condição. Eles falam que ela tinha lá pros 13, 14 anos de idade, a Maria. Mas eu tenho certeza que ela não tinha, tá, gente? Ela era um tipo de moça rejeitada. Só que José queria casar com ela também, porque eu acredito que José também não era um cara assim bonitão. Ele não era um cara assim bonitão também. E José, cara, ele sabia que Maria tinha vindo pelo Espírito, que Jesus tinha vindo pelo Espírito, gerado dentro do ventre dela, porque ele ainda não era casado com ela, não tinha tocado nela. Então um anjo apareceu, o José, ele queria entregar ela pros líderes religiosos lá, apedrejar ela. Ela ia ser apedrejada por adultério, a Maria. Só que José ficou com pena dela, acreditou nela, aguardou um pouco, assim, se segurou. Aí um anjo apareceu pra ele e falou pra ele: José, fica tranquilo, porque ela não traiu você, não. Imagina essa situação, gente. Você namora com a mulher aparece grávida. Só que você não tocou nela. Imagina a situação do José. Ele ficou aterrorizado, né? Tanto que um anjo teve que aparecer pra ele pra explicar. Senão ele ia ficar com essa dúvida pra sempre. Mesmo não querendo entregar ela porque ele amava ela. Olha que situação, cara. Que situação. Até eu ia ficar muito... Pô, se eu tocar a mulher e eu não toquei na mulher e a mulher aparece grávida, até eu, gente. Eu ia ficar enciumado. Eu ia ficar... Só que Jesus ele veio pelo Espírito Santo. Aí um anjo teve que explicar pra José. Porque senão José ia ficar com isso pra sempre, entendeu? Isso tá escrito no livro dos caras. A gente pode abrir agora o livro e ler esse rolê, né? Então assim, a gente se pergunta, pô... Ele vai falar da Talmud, parabéns, é deles também esse livro. É um livro meio ocultado deles, não tão oculto, né? Tá aí, mas é deles sim. Mas no Velho Testamento também tem muita coisa sobre isso, entendeu? Que por algum motivo deixaram lá porque as pessoas não lê, entendeu? Né? Será que isso vai acabar? Cara, aqui no Brasil, aí no Brasil já pegaram um médico desse país e dessa religião traficando órgãos de Recife, não muito tempo atrás. Pessoal, eu lembro de um caso também. Eu não sei se é o mesmo caso que ele tá falando aí. Que sim, tinha um garotinho que ele morreu e a mãe descobriu que eles que eles retiraram o órgão desse menininho que tinha falecido sem consentimento do pai e da mãe. Tá? Então eu conheço um caso também. Eu não sei se é esse caso que esse rapaz tá falando aí, mas eu conheço um também. E tem um documentário até sobre uma mulher que traficou mais de algumas centenas de crianças para esse país também. E não algum tempo atrás agora, pessoal, um piloto de avião, eu não sei se era a mãe ou a tia, que vendeu 3 meninas, acho que uma de 9, uma de 12 e uma de 14, pra esse piloto.
o piloto ia colocar essas garotas dentro do avião e levar Deus lá sabe pra onde. Só que eu acho que a polícia pegou todos eles. Pegou essa moça que vendeu, os sobrinhos ou filhas, e pegou também o piloto. E a esposa do piloto ficou indignada, que não sabia que ele era um monstro. Com esse mesmo propósito. Né? Então, assim, depois a galera fala, não, os perseguidos, não sei o quê. Mas, porra, olha o tipo de coisa que há centenas de anos... Eu tinha um sonho de ir pra praia, eu já quase fui sequestrado também. Uma vez um caminhoneiro, eu nem lembro muito da história, pessoal, porque eu era pequenininho. Eu só sei que minha mãe falou, que ele me prometeu que ia me levar pra praia, só que ele queria que eu fosse sozinho. Só que eu era pequenininho. Aí minha mãe ficou cheia de dúvida, porque acontecia na época da minha mãe também, muito sequestro de criança. Eu quase fui sequestrado, cara. A galera vai propagando por aí, né, bicho? Tem caso em Pós de Caldas também, em vários lugares do Brasil, a mesma história. Aqui, ó, aqui já, o Reinaldo matou aqui já, ó. Tá no Talmud, exatamente. É o que você falou lá, né? Exato. Está no Talmud, você pode pegar e ler. Pessoal, então aqui, eu vou ter que terminar, porque senão vai ficar muito grande, eu vou tentar dar uns cortes. Mas tá de parabéns aqui, eu vou até deixar o like, esqueci de dar o like aqui. Deixa eu tentar hypar aqui. Eu acho que eu fui a segunda pessoa a hypar aqui o vídeo do Haluca. Então assim, pessoal, eu acho que eu fui a segunda ou a primeira pessoa. Então assim, eu vou parar por aqui, mas o que ele tá falando aí é verdade, entendeu? É a única religião que quer domínio dos outros povos. Se repete aquela história de a Terra Prometida, né? A Terra Prometida que eles querem, né? Pessoal, acontece muita coisa, tá? As riquezas sendo roubadas, por isso que eles colocam os líderes deles aqui no nosso país, pra não deixar a gente crescer e tudo tal. Mas tá de parabéns, cara, não dá nem vou dar parar o vídeo. E assim, eu acho muito engraçado que no Brasil os cristãos, né, a galera que, nossa, os evangélicos, os católicos, eles vão fazer passeata, aí eles carregam a bandeira de Israel, né? Deus sabe? É isso aí mesmo.